lembramos que nosso Pai Criador ilumine sempre nossas escolhas, nossos passos, nossa jornada. Eu creio que conversarmos juntos aqui sobre o aniversário do Grupo Espírita Razim implica também falarmos um pouco sobre a nossa aliança. Era isso que o Geraldo nos convidou, para que a gente possa, mais do que ouvir alguma história, não tem muito sentido ouvir alguma história, acho que mais sentido tem a gente se ver nessa história, a gente viver junto um processo de trabalho e desenvolvimento que tocou cada um de nós num certo momento da nossa história de vida e que fez com que a gente se entrelaçasse e abrisse a possibilidade de vermos mais pessoas como irmãos, como pessoas próximas, como pessoas que têm uma influência em nossa vida e nós na vida deles. Falar um pouco sobre a aliança e num momento como esse em que a gente se aproxima para falar um pouco do tempo, do transcorrer do tempo, é sempre bom porque a gente se encontra e um se inspira no que o outro está fazendo, né? Então vocês veem aqui a surpresa, o pessoal já não via na Beca há algum tempo, né? E é isso, a gente... então esse tipo de coisa é bom porque a gente se motiva, né? A gente se motiva, a gente vai... mesmo, a gente vai fazer família. Exatamente. É uma grande família. Exatamente. A gente se sente próximo, assim como família, porque de vez em quando em família a gente deixa de se ver um pouco, né? Um tio, um sobrinho, um pai, um avô, que às vezes por motivo de mudança a gente acaba não se vendo, e quando se vê, de certo modo, revive um pouco emoções e sentimentos que nos fazem muito bem. Né? Aí eu estou encontrando, né? Pode falar, tá? Pode falar. Pode. Então, lá. Isso, queria... Eu sou da Francisca Pequenina ainda, no início. Quem de nós não gostaria de estar nos 88 como a Norberta, assim, firme nos compromissos de natureza espiritual, com família, como cidadã, com uma série de coisas. Veja, isso tudo, quando a gente se vê, a gente se motiva e se inspira por causa disso. A gente dando precisa sempre, isso o nosso projeto está nos ensinar. E a gente precisa fazer isso, esse trabalho que a gente tem dentro disso, é justamente o trabalho de doação. A gente se doa. Então, aí que vai. Aí a gente cresce. Exatamente. E isso aconteceu, está acontecendo com todos nós aqui, quando a gente se cumprimenta, dê um abraço e um aperto de mão, certamente a gente está deixando um pouco de nós para os nossos amigos. Falar um pouco sobre a trajetória da Aliança, nesse período muito coincidente com a história do Grupo Espírita Razim. Então, 39 anos que vocês fazem, quer dizer que vocês começaram em 72? 72. É isso? 72. Interessante que nós vamos ter uma instituição co-irmã fazendo 50 anos no ano que vem, né? O Centro de Valorização da Vida, fará 50 anos no ano que vem. E eles também estão planejando, claro, ano que vem vai ter bastante coisa interessante possível. Isso lembra o fato de que todas essas iniciativas, a nossa aliança, o CPV, o Grupo Espírita Razim, foram movidos e inspirados por um processo de espiritualização que foi se demonstrando valioso na caminhada de muitas pessoas, chamado Escola de Aprendizes do Evangelho. A proposta da Escola de Aprendizes do Evangelho modificou o panorama social e espiritual, a princípio da nossa cidade, depois do nosso país e em outros países, porque modificou uma série de modos da gente encaminhar nossa jornada de espiritualização. Deus nos criou para a perfeição, Deus nos criou para o progresso espiritual, porém a gente vai errando e acertando muito. Vai errando muito e acertando pouco, talvez melhor dizendo. Então a gente acaba tendo dificuldades em
colocar alguns marcos no nosso próprio processo de espiritualização. Quando a gente encontra alguns recursos que nos ajudam a enxergar esses marcos, melhora muito. E isso faz com que, ao melhorar muito para mim, melhora muito com a convivência e juntos a gente consegue fazer uma série de coisas. Voltando bem mais no tempo, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vimos que Allan Kardec organizou a visão do tempo da espiritualização das pessoas em 3 marcos. A primeira, a segunda e a terceira revelação. A gente já leu isso em várias ocasiões. Só para lembrar, quando a humanidade precisava deixar para trás aquela noção de que o que existe acima de nós é simplesmente as forças naturais que determinam vida e morte, prosperidade ou miséria, que era o conceito das religiões primitivas, e que devíamos a nossa sorte aos deuses, às forças naturais, surgiu um povo que, a princípio, através de uma família, a família de Abraão, começou a compartilhar o conceito de Deus, Criador, único, superior às forças naturais. Só que para que isso deixasse de ser a convicção de uma família, para se tornar uma certeza para a humanidade, um passo foi necessário: organizar um pouco uma sociedade com todos os seus valores baseado nesse conceito. A primeira revelação é quando um ser superior encarna entre nós, a humanidade, Moisés, e consegue esse feito de organizar uma sociedade nova. Passaram-se mais de 1.400 anos e este povo tornou-se uma nação poderosa e depois uma nação subjugada. Porém, os seus valores religiosos, eles estavam ali para serem apresentados para os demais povos que ainda continuavam naquela situação de que, puxa vida, é Deus, que Deus é esse? E este povo, para que pudesse fazer isso, precisava deixar um pouco para trás a forma mais burocrática, digamos assim, de se relacionar com Deus. O desenvolvimento da religião judaica chegou a um ponto onde o grande templo de Salomão era um feito reconhecido na história antiga, porém deixava claro que a relação entre o homem e o seu Criador precisava passar por uma instituição. E essa instituição era administrada por centenas de levitas que cobravam das pessoas impostos e obrigações de comportamento. Para conversar com Deus, tinha que saber se dirigir a Ele. Para falar o nome de Deus demorava 3 minutos, porque poderoso Senhor dos exércitos de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, uma prece começava assim, e ela normalmente demorava 40 a 50 minutos. E os jovenzinhos de 12 anos, quando iam orar, eles tinham que treinar, né? Aí de um jovem israelita se errasse uma prece, porque ele tinha começado de novo. Então vocês imaginam que para conversar com Deus era muito burocrático, era muito distante. Eles eram os detentores de um conceito novo, que Deus é Deus. Porém, a nossa comunicação com Ele ainda era muito complicada. A segunda revelação olha, nós precisamos contar isso para todo mundo, que as nossas relações com o Criador e conosco não pode ficar assim tão congeladas. E não pode ficar só nesse povo, tem que ficar para todo mundo, porque Deus criou todo mundo. Para isso, um ser superior encarna entre nós, tá? E revela esse conceito diferente. Essa segunda revelação ficou tão marcada que realmente expandiu-se pela terra
o seu revelador, nosso mestre, foi condenado por isso. Foi condenado à morte porque, quando ele ensinou o Pai Nosso, falando Pai Nosso, não restringiu ninguém. Ele é de todos nós. E disse que essa reza podia ser feita quando a gente estivesse trancado no nosso quarto. E é claro que as pessoas que administravam o grande templo de Salomão gostaram disso. Porém, a sua verdade prevaleceu. E a gente começou a conversar com Deus falando Pai Nosso. E a gente começou a conversar com Deus em nossos quartos. E a gente começou a conversar com Deus em todas as línguas e em todos os países. Então, definitivamente ficou para trás aquele conceito de que nós não sabíamos o que era Deus em relação a nós. Porém, a forma como nós organizamos a memória dos ensinamentos de Jesus, ela ficou muito marcada pelas nossas inferioridades, nossas limitações, nossa incapacidade de compreender o outro como irmão. Então nós ainda éramos muito separados. Na época da civilização judaica, nós éramos separados. Quem não é da nossa panela aqui, não vamos nem conversar. Quando veio Jesus, ele expandiu isso, né? Pai de todos os povos. Tanto é que os seus discípulos levaram esse ensinamento e esse conceito para a terra inteira. Porém, na terra inteira, à medida que esse conceito e esses ensinamentos de Jesus foram se alastrando, ficava um confronto entre aqueles que aceitavam isso e aqueles que não aceitavam. Só que a gente, em vez de respeitar quem não aceitava, nós começamos a matar quem não aceitava. Tá? Isso foi um problema, né? Porque ou você acredita do jeito que eu acredito, ou eu te mato. As cruzadas, no final das contas, foram as guerras santas em que cristãos queriam matar quem não era cristão. Tá? E isso tornou-se uma situação, digamos, complicada para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Aí foi necessário planejar uma outra revelação. E os espíritos superiores que coordenam a evolução da Terra devem ter imaginado que, puxa vida, vamos de duas uma. Ou a gente passa uma bolacha e começa de novo, ou a gente ainda acha que a humanidade tem jeito. E se a humanidade tiver jeito, então a melhor forma será apelar ao seu senso de consciência. Quando começa a incomodar o próprio homem em relação às coisas que ele mesmo fez. Quando nós começamos a nos incomodar, e esta é uma dor característica do ser humano por ser detentor das suas escolhas em alguns momentos, das suas decisões, das suas propostas de mudança, todos nós, pode ser que a gente não se mude quando alguém queira nos convencer. Pode ser que a gente não mude quando alguém nos oprima, nos obrigue e até nos agrida. Mas a dor que vem de dentro para fora, essa é capaz de nos mudar. Quando eu começo a ficar incomodado porque não estou satisfeito com uma coisa que eu fiz, essa dor que não bate em nervo nenhum, mas dói mesmo, chamada dor na consciência, ela é capaz de me mudar. Então, usando esse conceito, os planejadores da humanidade, coordenados pelo Mestre, planejaram deixar mais claro a relação entre uma decisão nossa e o que acontece em função dessa nossa decisão. Ou seja, deixar claro que a gente é responsável pelo nosso futuro, pelo nosso destino, e que uma escolha da gente muda o nosso futuro. Para isso, eles foram ousados e disseram: olha, nós vamos precisar contar que as nossas escolhas interferem nas nossas vidas, às vezes até mesmo depois da morte. Porque é isso que causa dor e sofrimento de uma maneira generalizada. E talvez eles deixem de matar quem não acredita como eles. Talvez eles deixem de oprimir quem não pensa como eles. É como se a gente estivesse colocando lá ao lado dos espíritos superiores, imaginando nós aqui, né, o que eles poderiam fazer por nós para a gente começar a encontrar um caminho. A terceira revelação veio para aí.